sangue escorria pelas escadas do pavilhão 9 como uma cachoeira vermelha. Corpos empilhados bloqueavam os corredores estreitos, enquanto o cheiro de pólvora se misturava ao odor metálico da morte. Um homem rastejava, as mãos ensanguentadas, deixando marcas no chão de concreto, implorando por uma ajuda que jamais viria. Ao seu redor, o silêncio dos mortos contrastava com os últimos gemidos dos moribundos. Era 2 de outubro de 1992, 16h45. A Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, acabava de entrar para a história como palco do maior massacre prisional do Brasil. Mas para entender o que aconteceu naquela tarde de sábado, precisamos voltar algumas horas, quando uma briga entre 2 detentos por uma dívida de 4 maços de cigarro acendeu o estopim que já estava preparado há anos. José, um detento magro de 23 anos que sonhava em voltar para Recife e conhecer o filho que nascera enquanto ele cumpria a pena, foi quem primeiro percebeu que aquela discussão no pátio era diferente das outras. Quando a sirene tocou daquele jeito, a gente já sabia que não era só revista, eles iam entrar para matar. O Carandiru não surgiu como um matadouro. Inaugurado em 1920, o presídio havia sido projetado para ser uma prisão modelo, com oficinas de trabalho, enfermaria e espaços adequados para 1.200 detentos. Em 1992, abrigava quase 8.000. Nas celas projetadas para 2 homens, dormiam 8, 10, às vezes mais. Tuberculose, HIV e hepatite circulavam livremente junto com as facas artesanais e o crack. Roberto, ex-policial militar que participou da operação, lembra como foi o briefing naquela manhã. Sua voz ainda treme quando fala sobre isso. O coronel disse que era para entrar e resolver o problema. Ninguém falou em negociação. Fomos treinados para combater, não para conversar com bandido. Roberto pediu para não ter seu sobrenome revelado. 30 anos depois, o medo ainda o acompanha. Em 1992, o Brasil tentava se reinventar. Fernando Collor acabara de sofrer impeachment. A economia sangrava com uma inflação descontrolada. Nas periferias das grandes cidades, o crime organizado começava a ganhar força e estrutura. A polícia, ainda com métodos herdados da ditadura militar, respondia à violência das ruas com mais violência. O governador de São Paulo na época era Luiz Antônio Fleury Filho, que construíra sua carreira como promotor de justiça e chegara ao governo com um discurso de mão dura contra a criminalidade. Para ele, ordem era prioridade. Custo político de mortes em presídio? Quase zero. Voltemos ao pavilhão 9, onde a briga inicial já havia sido controlada pelos próprios presos. Os faxinas, detentos respeitados que organizavam a vida no pavilhão, tinham separado os briguentos. A situação estava sob controle interno. Não havia reféns, não havia motim organizado. Apenas a tensão típica de um presídio superlotado. Eles podiam ter esperado, podiam ter negociado. A gente mesmo ia entregar os caras que começaram a briga. Conta Marcos, que sobreviveu escondido embaixo de uma pilha de colchões encharcados de água para evitar que pegassem fogo caso a polícia usasse bombas incendiárias. Na sala do governador, a decisão já estava tomada. A polícia militar entraria para restabelecer a ordem. O coronel Ubiratã Guimarães, comandante da operação, mobilizou 350 policiais fortemente armados. Entre eles, homens do QOI, Comando de Operações Especiais, e da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, unidades de elite treinadas para situações extremas. De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob ditadura militar. Quando a democracia formalmente retornou, as práticas e mentalidades policiais não mudaram na mesma velocidade. Os homens que entraram no Carandiru foram treinados numa doutrina de segurança nacional que via criminosos como inimigos internos, não como cidadãos com direitos. Carlos, que trabalhava como enfermeiro no presídio, estava na ala médica quando ouviu o barulho dos helicópteros. Olhei pela janela e vi eles descendo armados até os dentes. Pensei, hoje vai morrer gente pra caramba. É chocante comparar os equipamentos das duas forças que se encontraram naquela tarde. De um lado, 350 policiais com escudos, capacetes,
coletes à prova de bala, metralhadoras, fuzis, pistolas, bombas de efeito moral, máscaras de gás. Do outro, 2.100 homens, em sua maioria desarmados ou com armas improvisadas, estiletes feitos de escovas de dente derretidas, pedaços de madeira. A invasão começou às 16h15. Os policiais subiram as escadas do pavilhão 9 atirando. Não houve ultimato formal, não houve tentativa real de rendição pacífica. A ordem era entrar atirando, confirma Roberto. Quem estivesse no caminho, paciência. Enquanto isso, de Fernando, um detento de 19 anos que cumpria pena por roubo, se ajoelhava num canto da cela, as mãos para cima, como tinha visto nos filmes americanos. Acreditava que assim mostraria que estava se rendendo. Foi executado com 2 tiros na nuca. Seu corpo seria encontrado na mesma posição horas depois. Em 1989, 3 anos antes do massacre, o sociólogo Sérgio Adorno já havia publicado um estudo alertando para as condições explosivas nos presídios paulistas. O trabalho, ignorado pelas autoridades, previa exatamente o cenário que se concretizou no Carandiru. A superlotação, aliada à falta de separação entre primários e reincidentes, cria um ambiente de tensão permanente que pode explodir a qualquer momento. As memórias de Drauzio Varela, médico que trabalhou voluntariamente no Carandiru por anos e depois escreveu o best-seller Estação Carandiru, ajudam a entender a realidade do presídio antes da tragédia. O Estado abandonou aquelas pessoas. Não eram só criminosos, eram também doentes sem tratamento, analfabetos sem educação, homens sem dignidade. No terceiro andar, Antônio, um senhor de 62 anos preso por latrocínio, sacou de debaixo do colchão a única coisa que poderia salvá-lo naquele momento: um escapulário de Nossa Senhora Aparecida. Beijou a medalhinha como fazia todas as noites antes de dormir, pensando na filha que não via há 8 anos. O escapulário não o salvou. Seu corpo foi encontrado com 17 perfurações de balas. Muitos dos que sobreviveram só o fizeram por sorte ou esperteza. Valdir se cobriu com os corpos, já sem vida, dos companheiros de cela. Fiquei ali embaixo, sentindo o sangue deles escorrendo sobre mim, rezando para não ser o próximo. É difícil precisar quanto tempo durou o massacre. Relatos de sobreviventes falam em 30 minutos. A versão oficial da polícia menciona 2 horas de operação. O que se sabe com certeza é que quando a poeira baixou, 111 detentos estavam mortos. Ou seriam mais. Os laudos necroscópicos revelam a brutalidade da operação. Dos 111 corpos oficiais, 84 apresentavam tiros na cabeça ou no pescoço. Execuções, não confronto. Alguns tinham mais de 20 perfurações. Muitos foram mortos dentro das próprias celas, ajoelhados, implorando por suas vidas. Maria, mãe de um dos detentos mortos, só soube do massacre pela televisão. Fiquei desesperada. Liguei para todo lugar. Ninguém informava nada. Só depois de 3 dias me chamaram para reconhecer o corpo. Ela encontrou o filho, Joaquim, de 22 anos, com o rosto tão desfigurado pelos tiros, que só o identificou por uma tatuagem no braço direito. Era o nome dela. Enquanto as famílias começavam seu calvário em busca dos corpos, dentro do governo estadual, a operação era celebrada como um sucesso. O coronel Ubiratã, em entrevista à imprensa, chegou a dizer que, infelizmente, morreram 111. Poderiam ter morrido muito mais. Anos depois, ele seria eleito deputado estadual com o número de campanha, 111. Nas semanas seguintes ao massacre, o então governador Fleury evitou comentar diretamente o caso. Quando pressionado, limitava-se a dizer que a polícia agiu para restabelecer a ordem. A frase, repetida como um mantra, ignorava as evidências de execuções sumárias já amplamente divulgadas pela imprensa. No bolso de um dos mortos, José Carlos, foi encontrada uma carta para a mãe. Ele escrevia: "Mãe, quando eu sair daqui, vou começar uma vida nova. Já aprendi minha lição. Quero só trabalhar e cuidar da senhora." José Carlos cumpria pena por furto e sairia em liberdade 3 meses depois do massacre.
foi encontrado com 5 tiros nas costas. A investigação do caso arrastou-se por anos. A perícia do local foi completamente comprometida. Antes que os peritos chegassem, os policiais já haviam removido corpos, lavado o sangue das paredes, reorganizado a cena do crime. Os próprios sobreviventes foram obrigados a limpar o sangue dos companheiros. Entre 1992 e 2000, o inquérito passou por várias mãos. Evidências desapareceram misteriosamente. Testemunhas retiraram seus depoimentos, alegando ameaças. O código de silêncio da polícia funcionou com perfeição. Ninguém viu nada, ninguém fez nada, todos estavam apenas cumprindo ordens. Em 2001, 9 anos após o massacre, o coronel Ubiratã foi finalmente julgado e condenado a 632 anos de prisão. A sentença seria anulada pelo Tribunal de Justiça 2 anos depois, sob o argumento de que o júri não considerou adequadamente a tese de legítima defesa. Ubiratã morreu em 2006, assassinado em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Outros 74 policiais foram a julgamento apenas em 2013, 21 anos após os fatos. Desses, 23 foram condenados. As penas variavam de 48 a 624 anos. Nenhum deles chegou a ser preso efetivamente, beneficiados por recursos jurídicos que se arrastam até hoje. Em 2016, numa reviravolta jurídica, o Superior Tribunal de Justiça anulou todas as condenações, argumentando que não havia provas individualizadas contra os policiais. Não se sabia exatamente quem matou quem. O massacre ficou oficialmente impune. O Carandiru foi implodido em 2002, num domingo de dezembro. As torres desabaram em segundos, levantando uma nuvem de poeira que cobriu o bairro do Carandiru. Para muitos, era uma tentativa do Estado de apagar fisicamente a memória do massacre. No lugar do presídio, hoje existe um parque e um centro cultural. Camila, filha de um dos detentos mortos, tinha apenas 5 anos quando perdeu o pai no massacre. Hoje, adulta e ativista de direitos humanos, reflete: demoliram o prédio, mas não demoliram o sistema que permite que essas coisas aconteçam. Os presídios de hoje são tão ruins ou piores que o Carandiru. A população carcerária brasileira em 1992 era de aproximadamente 114 mil pessoas. Hoje, ultrapassa 830 mil risais, a terceira maior do mundo. As condições, em muitos casos, continuam desumanas. Superlotação, falta de assistência médica, alimentação precária, violência institucionalizada. Em 2017, uma série de rebeliões nos presídios do norte e nordeste do país deixou 133 mortos. Desta vez não foram policiais, mas confrontos entre facções criminosas. O sistema que permite essas mortes, no entanto, é o mesmo. Um Estado ausente que trata a população carcerária como descartável. Os ecos do massacre do Carandiru podem ser ouvidos a cada rebelião, a cada denúncia de tortura, a cada morte não investigada dentro do sistema prisional brasileiro. 30 anos se passaram, mas a lógica continua a mesma. Para certos brasileiros, alguns direitos são apenas teoria. Wilson, ex-detento que sobreviveu ao massacre escondido dentro de um armário de vassouras, hoje trabalha como pedreiro e tenta reconstruir sua vida. Ele carrega no corpo e na alma as marcas daquele dia. Eu sonho com isso toda noite. Vejo os corpos, ouço os gritos. Nunca vou esquecer. A impunidade do Carandiru enviou uma mensagem clara para as forças de segurança do Brasil. Matar presos não tem consequências. Não por acaso, os números de mortes em operações policiais cresceram consistentemente nas décadas seguintes. O que o massacre do Carandiru nos ensina, 3 décadas depois, é que a indiferença mata tanto quanto as balas. Uma sociedade que aceita a eliminação de certos grupos, sejam eles presos, favelados, indígenas, é uma sociedade que normaliza o genocídio em parcelas. As 111 cruzes que simbolizam as vítimas oficiais do massacre, sabemos que provavelmente foram muitas mais, representam não apenas vidas perdidas, mas também a falência de um Estado que deveria proteger todos os seus cidadãos, inclusive aqueles que cometeram crimes.
O sangue que escorreu pelas escadas do pavilhão 9 naquela tarde de outubro secou há muito tempo. As manchas foram lavadas, o prédio foi implodido, os processos foram arquivados. Mas as perguntas permanecem. Quantas vidas valem 111 mortes sem justiça? Quantos massacres precisamos testemunhar para entender que nenhum ser humano é descartável? Esta é a história que o Brasil tentou esquecer, mas que as famílias das vítimas, os sobreviventes e todos aqueles que acreditam em direitos humanos se recusam a deixar morrer. Esta é a história do dia em que o Estado brasileiro decidiu que algumas vidas valiam menos que outras e executou essa decisão com 111 tiros certeiros. Se você chegou até aqui, você acabou de conhecer uma das histórias mais brutais e silenciadas da nossa história recente. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, não deixe de nos dar aquele joinha especial e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nossos próximos vídeos sobre histórias que o Brasil tenta esconder. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Sua interação é muito importante para a gente seguir trazendo conteúdos verdadeiros que aconteceram na história do nosso Brasil.